Bom, vamos lá, vamos dar início, né, à nossa, que eu não vou chamar nem de aula hoje, vou chamar mais de uma conversa, né, sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, que todos nós estamos vivendo, e um momento que eu acho que se a gente fosse olhar um mês atrás, ninguém pensaria que estaríamos passando por isso hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho e vamos trazer essa conversa com o viés do direito tributário, né? Então, a aula de hoje, a conversa de hoje, foi preparada com essa intenção, que a gente possa trazer alguns aspectos do direito tributário e o que já tem sido visto de transformações desse direito na atual conjuntura, né? Na atual conjuntura que todos nós estamos vivenciando de isolamento social e de pandemia. Então, esse diálogo que a gente vai ter hoje vai trabalhar um tema, alguns conceitos de competência tributária, né? E esse conceito puxando um pouquinho outros conceitos de repartição de competências tributárias e o que qual o impacto que a pandemia vai gerar dentro do nosso ordenamento jurídico e principalmente as transformações que isso vão advir no que se refere à arrecadação de um dos tipos de tributos que são os impostos. Tem alguns dados estatísticos de pesquisas do Instituto Brasileiro que a gente vai trabalhar hoje. Então, espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e que a gente possa ter um diálogo bem tranquilo com todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ingrid, do curso de Direito do Campus de Picos, Piauí. Estou chegando agora na UESP, na instituição, e para mim é uma grande honra conhecê-los, né? Já que eu não os conhecia, mas que é uma grande honra estarmos juntos nessa nossa primeira aula, não presencial, mas online. Então, eu vou compartilhar um PPT com vocês agora, e eu queria só que vocês me confirmassem se vocês estão conseguindo visualizar, tá bom? Por gentileza. Vamos lá. E aí, gente, estão conseguindo ver? Sim? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje esse tema, né? Competência tributária e os impactos na arrecadação de impostos na conjuntura da pandemia do coronavírus no Brasil. É um tema que, como eu falei para vocês no início da aula, a gente vai trazer alguns conceitos relacionados à competência tributária no nosso ordenamento jurídico, especificamente conceitos trazidos pela Constituição Federal e vinculados também a conceitos do CTN, mas a gente vai trabalhar alguns aspectos desses conceitos voltados à atual conjuntura que nós estamos vivenciando hoje. Então, vamos lá. O que a gente pode entender por competência tributária? A competência tributária, eu queria inicialmente diferenciar para vocês dois aspectos dessa competência tributária. Competência para legislar no direito tributário e a competência tributária propriamente dita. A nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição que traz algumas limitações, né, a esse direito de tributar. Essas limitações, elas são visualizadas muitas vezes pelos doutrinadores como uma segurança jurídica. Por quê? Porque impede que a União estabeleça vários tipos de tributos de forma indiscriminada, sem nos trazer a segurança jurídica que esses tributos têm que nos conferir. Outros aspectos também nos auxiliam que não só um ente federativo, como a União, como os estados, como o município, tenha competência para legislar sobre o direito tributário. Então, essa diferença é importante para a gente entender, porque competência para legislar, trazendo um conceito do professor Ricardo Alexandre, que ele fala que é o quê? É um poder constitucionalmente atribuído para editar leis que versem sobre tributos. Essa competência é hoje uma competência concorrente, está previsto no artigo 24 da nossa Constituição Federal, e ela é uma competência que tem vários viés. Um viés que a gente pode trazer horizontal e vertical. Horizontalmente, a competência para legislar ela é dividida, ela é concorrente entre os entes tributários, entre estados, União e Distrito Federal. E também ela é no sentido do aspecto horizontal.
Mas no aspecto vertical, a União ela tem uma competência que a gente vai chamar nesse momento de uma competência macro. Por quê? Porque a União ela edita normas gerais que todos os demais entes, que por mais que detenham uma competência tributária para a instituição de tributos, eles têm que ter um norte, um espelho nas suas legislações locais, dentro da nossa Constituição Federal e dentro dessas normas gerais que são editadas pela União. Um exemplo de norma geral é o nosso próprio CTN. O nosso CTN Pronto. Escutando agora? Pronto. Então, existem alguns aspectos da doutrina que falam que o nosso CTN ele foi recepcionado pela Constituição de 1988 com o status de lei complementar. Só que já está pacificado esse entendimento entre os doutrinadores do direito tributário, que, na verdade, o nosso CTN ele já foi recepcionado pela Constituição de 1967. Então, ele já adquiriu o status de lei complementar desde essa época. E com o advento da nova Constituição de 1988, ele permaneceu com esse status de lei complementar. Então, o CTN ele traz alguns aspectos que são trazidos também na nossa Constituição, porém, ele é uma norma geral. Também ele traz um norte. Então, ele fala de princípios que devem ser seguidos nas constituições estaduais, nas legislações estaduais. Ele traz a conceituação do que é um tributo. E isso os entes, por mais que tenham uma competência em alguns aspectos privativas para a instituição de tributos, eles têm que se adequar a essas normas gerais que são instituídas dentro do nosso ordenamento. Então, é esse aspecto de competência para legislar que traz o artigo 24 da nossa Constituição. Então, essa competência para legislar é uma competência concorrente, dividida entre, e aqui uma observação importante, entre União, Estados e Distrito Federal. O Distrito Federal, ele goza de uma prerrogativa diferenciada, porque ele tanto pode instituir impostos, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, de caráteres estaduais, mas também municipais. Mas dentro do aspecto que esse artigo 24 traz, que vocês têm que observar, é que os municípios eles não advêm essa competência concorrente para legislar normas gerais. Eles podem, de forma suplementar, e tem que ter um norte desses municípios, analisando essas normas no aspecto constitucional e as normas estaduais. Então, o artigo 24, ele traz, em outras palavras, essa competência para tratar do direito tributário e uma competência concorrente. União edita normas gerais e daquilo que ela não consegue, que ela não legisla e que tem que legislar, os estados vêm e podem também, de forma suplementar, editar normas gerais dentro das suas limitações. Então, pronto, esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês, dessa diferença entre competência para legislar e competência tributária. A competência tributária, uma outra observação antes da gente passar para o conceito e para as características de competência tributária, é importante a gente falar que a própria Constituição Federal, ela traz, e isso eu acho que quem acompanhou as aulas do professor Hammurabi, fazendo um link com essa aula dele, ele traz até no conceito de medidas provisórias, ele fala de uma das restrições que seriam a questão da edição de alterações normativas, de criações legislativas no que se refere ao direito tributário das vedações de medidas provisórias. Então, aqui a Constituição nos fala que cabe à lei complementar dispor sobre esses conflitos de competência em matéria tributária, que a gente vai estudar, mas também regular as limitações constitucionais, né, desses aspectos. Então, isso é um viés importante dentro do nosso assunto hoje, que vocês observem o que dispõe o artigo 146 da nossa Constituição. Mas trazendo o conceito de competência tributária, e aí agora a gente falou de competência para legislar, mas é importante que vocês pensem agora um pouquinho na competência tributária, que talvez seja uma competência que nos interesse muito mais.
Porque essa competência é uma competência responsável pela instituição dos tributos. A gente não vai pormenorizar os conceitos de tributos hoje. A gente vai focar um pouco, sim, nos conceitos de tributos mais voltados para os impostos, mas os tributos previstos constitucionalmente no artigo 145 são as taxas, as contribuições de melhoria e os impostos. Então, a competência que é trazida pela nossa Constituição, que tem uma característica, inclusive, taxativa, é para essa instituição de tributos. Então, a nossa Constituição, ela prevê quais são os tributos que a União pode instituir, quais são os tributos que os estados podem instituir e que os municípios podem instituir. Isso nos garante uma segurança, porque a gente já tem uma previsão legal do que cada ente tributário, do que cada ente federado vai nos estabelecer, do que cada ente político tem condições e tem competências para nos estabelecer, e isso gera também o quê? Uma autonomia financeira e econômica dos municípios. Por quê? Porque os impostos, e a gente vai trabalhar um pouquinho na aula de hoje, eles são impostos que eles têm uma finalidade de fazer com que a economia funcione, mas de fazer com que os entes federados também funcionem. Que ele tenha uma autonomia financeira para gerir aquele seu território. Então, esse é um dos objetivos também que a competência tributária visa quando ela é instituída constitucionalmente. Então, a nossa Constituição, para que haja alterações nessa taxatividade, ela requer uma alteração um pouco mais burocrática, através de emenda constitucional. Então, nesse primeiro momento, é importante que vocês entendam isso, até para que vocês possam entender futuras inseguranças que a gente possa passar nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, cada ente tributário, ele decide de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência política e econômica, quando vão criar os tributos que são conferidos a eles, que são competentes a eles pela nossa Constituição. E uma das características que é importante que vocês advenham dessa competência tributária é que ela é facultativa. Ela é facultativa em que aspecto? Não é porque um dos tributos que vai estar no texto do artigo 153 da nossa Constituição, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, é o texto que fala dos impostos sobre grandes fortunas. Esse imposto nunca foi criado pela União. Então, se ele nunca foi criado pela União até hoje, quer dizer que a União não pode criá-lo mais? De forma alguma. A facultatividade, que é uma das características da competência tributária, é justamente essa a intenção. A União, no momento em que ela achar mais conveniente e oportuno, politicamente e economicamente, ela pode criar esse novo tributo. Um dos tributos que a gente vai trabalhar um pouquinho na aula de hoje, que tem sido extremamente ventilado nesse momento de crise, são os empréstimos compulsórios. Existia uma divergência jurisprudencial e doutrinária que não entendia empréstimos compulsórios como tributos. Né? Existia, inclusive, uma súmula do STF que falava disso. Mas, pela pacificação da jurisprudência, hoje se entende que os empréstimos compulsórios são, sim, tributos. E são previstos no artigo específico da nossa Constituição, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente. Então, a facultatividade é, sim, uma das características da competência tributária. E essa competência, ela é de forma que é facultativa, ela também é irrenunciável. A União não pode dizer assim, não vou instituir nunca o tributo, o imposto sobre grandes fortunas. Então, você pode retirar ele do texto da Constituição. Ela não pode renunciar a esse direito. Ela pode não criar esse tributo nesse momento, mas jamais pode renunciar a ele. E uma das características que é importante que se faça uma definição, uma diferenciação entre competência tributária e capacidade tributária ativa. A competência tributária, num sentido amplo, pela doutrina, ela é definida como a capacidade que aquele ente político, que aquele ente federativo tem de instituir,
arrecadar, fiscalizar e executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas relativas ao tributo. Então, seria uma competência extremamente ampla. Só que outra parte da doutrina, e que inclusive é extremamente aceito hoje e pacificado, tem que nos entender que competência tributária, no sentido mais estrito, é a capacidade, sim, que o ente federativo tem de criar tributos. E ela se diferencia da capacidade tributária ativa, que traz um viés mais administrativo. E essa capacidade ativa, ela está expressa no artigo 7º do CTN, e ela dá a entender o quê? Olha, o ente federativo, sim, é que tem a competência para criar o tributo, mas ele pode criar e pode delegar as funções de arrecadação, fiscalização e execução de atos administrativos daquele tributo. Um exemplo claro disso é o ITR, Imposto Territorial Rural. Ele a gente vai ver, taxativamente uma competência da União para instituir esse tributo, para criar esse tributo. Porém, ele é fiscalizado hoje e executado pelos municípios. Por quê? Por que os entes tributários têm essa capacidade ativa tributária? Porque a União, para ela é extremamente dificultoso fiscalizar todos os imóveis rurais do Brasil inteiro, ainda mais tendo uma extensão territorial como tem o nosso país. Então, o que ela faz? Olha, eu criei, sim, porém, vai ser a fiscalização e a arrecadação desses tributos vai ser de responsabilidade do município. Então, trazendo essa ideia, a gente não pode dizer que devido a isso, devido a essa característica de uma capacidade, é possível delegar a criação desses tributos. A competência tributária, ela é indelegável. Jamais eu posso determinar que um tributo que está sobre a minha competência tributária, prevista expressamente no texto da Constituição Federal, seja delegado a um município para criar, instituir aquele tributo. Não. Criação é taxativamente prevista na Constituição, destinada a um ente federado, a um ente político específico. O que esse ente pode fazer era o quê? É conceder a um outro ente a possibilidade de fiscalizar e de arrecadar esse tributo. Então, essa é uma diferenciação e são algumas características da competência tributária que é importante a gente visualizar nesse momento. Trazendo uma diferenciação bem rápida sobre alguns tipos de competência tributária, a gente fala em competências tributárias comuns, privativas e exclusivas. As competências tributárias comuns são aquela competência que ela é responsável pela instituição de tributos vinculados. Os tributos vinculados, que não são o caso dos impostos, e a gente não vai pormenorizar esses conceitos, mas são as taxas e as contribuições de melhoria. São tributos que são criados para uma atividade estatal específica. Um exemplo muito claro de taxa no exercício dentro dos municípios são as taxas de fiscalização, são as taxas de funcionamento. Quando uma empresa abre em um determinado local, em um determinado município, ela passa por diversos procedimentos perante a junta comercial, dependendo da atividade perante o Estado, Secretaria de Fazenda, e vai para o município. No município, onde ela vai se instalar, é emitido, sim, um alvará de funcionamento. E esse alvará de funcionamento, anualmente, enquanto a empresa estiver funcionando, é necessário que haja uma fiscalização, é necessário que haja uma ativação da sua inscrição municipal. E para que ele faça essa fiscalização, ele cobra uma taxa para que essa empresa continue estando com o seu alvará ativo, que é uma taxa de funcionamento. Então, esse tributo, essa taxa, foi criada com qual finalidade? De fiscalizar essas empresas, para saber se elas estão abertas. Então, tem uma atividade estatal específica. Nesse mesmo viés de uma vinculação, é que a gente conceitua as contribuições de melhoria. São aquelas obras que são realizadas num determinado local para o quê? Para benefício da população.
Mas quem acaba se beneficiando ainda mais são os donos de imóveis que têm o seu imóvel valorizado naquela área onde essa obra foi executada. Então, quando isso acontece, há uma valorização do imóvel. E por haver uma valorização, o ente que realizou essa obra pode instituir esse tributo, sendo uma contribuição de melhoria. Então, é o que a gente chama de competência tributária comum, porque tanto a União, tanto o município, tanto os estados, eles podem ser responsáveis pela criação desse tributo. Não tem uma taxatividade específica no texto constitucional. As taxas previstas no artigo 145, inciso 2 da Constituição, as contribuições de melhoria previstas no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. A competência ela vai ser privativa quando? Quando houver um relacionamento entre a instituição desses tributos, mas não tiver uma vinculação, que é o que acontece justamente com os impostos. Os impostos, eles não são criados para uma vinculação específica. Vejam bem, é importante que vocês diferenciem fato gerador de um imposto de vinculação. O fato gerador de um imposto é o que vai dar origem àquele imposto. Aconteceu determinada ação feita por um contribuinte, dependendo de que ação seja essa, institui um fato gerador que vai dar causa ao pagamento de um imposto. Diferente do quê? Diferente de uma vinculação, que é a criação de um imposto, por exemplo, pagamento do ICMS, ele vai ser vinculado diretamente para a saúde pública, para a educação naquele estado. Isso não acontece, né? Então, os impostos, eles são competências privativas, por quê? Porque taxativamente estão previstos no nosso ordenamento, previstos na nossa Constituição Federal e são destinados privativamente a alguns entes federativos, mas são tributos não vinculados, não são vinculados a uma contraprestação estatal específica. E quando a gente fala de competência exclusiva, a competência exclusiva é aquela competência que é destinada a um único ente federativo para a criação desses tributos, né? E um dos tributos que são de competência exclusiva, que no caso é a competência exclusiva da União para a criação, a gente vai trazer os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, nesse atual momento de pandemia, eles foram ventilados dentro dos estudiosos, da questão econômica e principalmente de doutrinadores também. Inclusive, a gente arrisca dizer, talvez dentro da própria ideia do governo como estratégia econômica, a criação desse tributo. Os empréstimos compulsórios, eles têm alguns requisitos de criação que são necessários para que eles tenham cabimento, e um dos requisitos claros e expressos no artigo 148, inciso 1º, é decorrente de calamidade pública. E a gente tem um decreto do nosso ordenamento que fala justamente a decretação de calamidade pública no Brasil até o mês de dezembro, devido à pandemia do atual vírus que nós estamos passando. Então, nesse momento, já existiria o quê? Já existiria um fato gerador para a criação dos empréstimos compulsórios. E aí, aliado a isso, ainda temos outros requisitos que são o quê? Necessidade de relevância e urgência, que é justamente o momento que a gente está vivenciando agora. E esses empréstimos, eles são empréstimos, obviamente, o nome empréstimo já nos dá essa nomenclatura, uma ideia do que seja, mas são valores que o que foi ventilado dentro hoje, do atual momento, é que pessoas que ganhassem acima de 10 mil reais seriam instituídos esse tributo e um percentual, uma alíquota específica seria retirada do salário dessas pessoas para ser utilizado, né, no controle atual do momento que nós estamos passando. Esses valores, teoricamente, para serem devolvidos depois da finalização do estado de calamidade, porém, eles ainda não foram criados. E se o Brasil cria esse novo tributo, ele vai na contramão de todos os países do mundo, né, que estão tentando reduzir as suas cargas tributárias, que estão tentando resolver com que a economia
seja mais efetiva para ajudar, de fato, as empresas que estão passando por extrema dificuldade nesse momento. Então, passando por essa ideia do empréstimo compulsório, a gente entende um pouquinho o que é essa competência exclusiva. Só a União, nessas circunstâncias previstas no artigo 148 da nossa Constituição Federal, pode instituir esses tributos, que são os empréstimos compulsórios previstos no artigo 148 e as contribuições sociais previstas no artigo 149. Então, de forma mais rápida, o que a gente vê no nosso ordenamento? Quais são os impostos que a União pode criar nesse momento de calamidade pública que nós estamos vivenciando? Pode ser qualquer imposto? Não. O nosso texto constitucional traz um rol de impostos que podem ser criados pela União. Importação, exportação, impostos de renda, que todos nós conhecemos, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e o Imposto por Grandes Fortunas. Tirando o inciso 7º da nossa Constituição, todos os outros impostos já foram criados e estão, sim, vigentes no nosso ordenamento. O que os estados, previstos no artigo 155, podem criar? Os estados, eles criam, eles já estão também, a maioria dos estados brasileiros já tem todos, se não todos, já tem todos esses tributos, o famoso IPVA, que todos nós conhecemos, ICMS, relativo à circulação de mercadorias, que eu arrisco dizer que é um dos tributos, um dos impostos que mais tem sofrido com as regras de isolamento social e com o fechamento das atividades econômicas. E isso, estatisticamente falando, vai ser uma redução drástica no tamanho da arrecadação. E também o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes, que tanto tem como fato gerador a morte, né, a abertura de inventários, mas também a doação, as doações em vida. Os municípios têm a criação do IPTU, que nós já conhecemos também, do ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos a qualquer título oneroso, quando a gente vai comprar e vender alguma coisa, e o Imposto sobre Serviços, que é o que a gente conhece como ISS. Então, as previsões que são trazidas no artigo 153, 155 e 156, elas refletem essa competência tributária privativa desses entes federados, que são os responsáveis pela criação desses tributos. Então, no momento que nós estamos vivenciando hoje, de pandemia, eles têm que se ater às normas que estão expressas taxativamente na nossa Constituição Federal, não podendo criar um tributo a mais que não está escrito que não está previsto expressamente em nenhum desses artigos que eu acabei de citar. Então, uma coisa que é extremamente importante também para a gente mencionar, antes da gente entrar um pouquinho nos aspectos práticos, é a questão de uma diferenciação entre bitributação e o bis in idem. Vocês já conhecem, com certeza, também esses conceitos, mas é importante a gente fazer uma diferenciação também para caso aconteça excessos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, a gente tenha ciência do que se trata. A bitributação é quando o mesmo ente tributante, União e União, ela edita diversas leis, né? Diversas leis decorrentes do mesmo fato gerador. Então, ela cria vários impostos com o mesmo fato gerador. E uma diferenciação que é importante é que o bis in idem, ele não está expresso, a vedação dele não está expressa no nosso ordenamento, ao contrário da bitributação. Tanto não está expressa que a União criou, com base no artigo 154, inciso 1º, a criação com base no artigo 195, a criação do PIS e COFINS, que são duas contribuições que são utilizadas com a justificativa de auxílio, de financiamento da Seguridade Social, mas que eles têm o mesmo fato gerador, eles são incidentes sobre o faturamento das empresas. Mas, assim, por não estar expressa a vedação, há a possibilidade de alguns tributos serem criados com o viés do bis in idem.
mas eles precisam se ater às restrições que estão previstas no artigo 154, inciso 1º. Então, pode acontecer essa criação, como acontece hoje no caso do PIS e COFINS, mas tem que ter uma diferenciação mínima que seja dentro do fato gerador e da utilização desses tributos que são criados com o viés do bis e idem. Já a bitributação, ela é diferente. Bis e idem, mesmo ente tributante, cria tributos com o mesmo fato gerador. Agora, na bitributação, entes tributantes diferentes, eles exigem do mesmo sujeito passivo o mesmo fato gerador. Então, é como se a União criasse um tributo da cabeça dela sobre a circulação de mercadorias. Só que esse tributo já tem uma competência privativa dos estados. E por ter uma competência privativa dos estados, a União jamais poderia realizar essa criação. Então, aí, de fato, sim, há uma vedação pelo ordenamento jurídico pela taxatividade prevista no texto constitucional. As exceções, claro, são de tributos internacionais, como, por exemplo, imposto de renda, que se uma pessoa advém renda estrangeira e renda brasileira, ela vai ser pacífica, em renda no Brasil e renda no estrangeiro, ela vai ser pacífica, sim, de uma bitributação, mas ela é uma bitributação internacional. Ela vai sofrer a incidência do IR aqui, do IR local, do IR brasileiro e do IR estrangeiro. E uma outra situação é que, no caso de guerra, né, há a possibilidade, sim, da instituição de uma guerra, de criação de impostos extraordinários. Esses impostos extraordinários de guerra, que porventura sejam criados, eles podem ter o mesmo fato gerador de outros tributos que já existem no ordenamento jurídico, e sendo essa uma exceção à regra da bitributação. Esse foi o aspecto conceitual que a gente traz da aula de hoje, e a gente vai entrar um pouquinho nos aspectos práticos em relação ao atual momento que nós estamos vivendo hoje. Então, a pergunta que muitos se fazem é qual, de fato, a destinação e o uso dos impostos no Brasil. Para onde vai? A gente escuta falar constantemente que o Brasil tem uma carga tributária altíssima, e é verdade. A gente escuta falar das expectativas constantes por uma reforma tributária que ainda não aconteceu e uma insatisfação geral com esse recolhimento de tributos e que se não entende para onde esses tributos, especificamente falando dos impostos, vão. Então, a destinação, a gente já viu que são tributos não vinculados, eles não têm uma destinação específica, porém eles vão para várias áreas. São os impostos que são responsáveis pelo financiamento da saúde, da educação, do transporte, da infraestrutura, do pagamento de funcionalismo público, da criação de planos de reforma agrária, de segurança pública, construções, saneamento, estímulo à pesquisa científica, inclusive. Então, essas são algumas destinações que são realizadas através desses impostos. Então, uma coisa que se pergunta muito é o seguinte, que eu já escutei falar muito nesse momento. A professora, então, vai sofrer uma queda na arrecadação, mas quem vai sofrer vai ser aquele estado que está tendo uma queda maior. Estado que estão sendo um isolamento social menos severo, que estão conseguindo fazer uma arrecadação mais efetiva, então eles não vão ter problema, né? Porque eles estão conseguindo arrecadar, o dinheiro fica com eles lá na arrecadação e está tudo bem. E aí é onde um dos aspectos do direito tributário que eu acho extremamente interessante, que o direito tributário ele é uma comunhão. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Porque a gente tem no nosso ordenamento uma estruturazinha que a gente chama de repartição constitucional de receitas. Não é por o ICMS, que é arrecadado no Piauí, ele não fica só no Piauí. O ICMS que é arrecadado em São Paulo, ele não fica só em São Paulo. Existem as previsões entre os artigos 157 e 162 da nossa Constituição, que prevêem, sim, essa repartição constitucional de receitas tributárias. Então, em outras palavras, trazendo um vocabulário um pouquinho mais chulo, o que a gente fala é
todos os valores ficam juntos numa única conta de todos os estados e existe essa repartição constitucional. Óbvio que o texto da Constituição fala dos percentuais que são destinados a cada município, a cada estado. Mas o que eu quero que vocês entendam é, se existe um prejuízo de arrecadação no Piauí, o Brasil inteiro vai sofrer. Os nossos estados mais ricos da região sudeste são os estados que têm sofrido mais, porque efetivamente a pandemia chegou lá primeiro. Então, existiu uma questão de um isolamento social mais drástico lá, talvez mais drástico do que nós estamos vivendo aqui no Piauí. E eles sim vão sofrer impactos diretos na arrecadação que a gente vai sentir aqui. Porque na hora que for feita essa repartição de competências, isso vai atingir o Brasil inteiro. Então, é importante que a gente entenda, nesse momento, que as políticas econômicas, elas não vão atingir só uma pequena parcela da população. Ela vai atingir todos nós, que somos cidadãos, que pagamos os nossos impostos. Então, a gente não vai adentrar especificamente nesse tema da repartição constitucional de receitas, que é um tema extremamente complexo, mas o que eu quero que vocês entendam é que na atual conjuntura que nós estamos vivenciando hoje, se um estado tem problema, todos terão. Um exemplo claro, por exemplo, que eu sempre digo é o IPVA. Os municípios, a gente viu no rol taxativo da nossa Constituição, que entre os entes federativos, talvez eles sejam os que têm uma arrecadação menor, obviamente, pela questão do aspecto territorial dos municípios. Mas os municípios, pelas regras de repartição constitucional previstas no artigo 158, inciso 3º da nossa Constituição, eles recebem 50% do IPVA arrecadado no seu estado, dos veículos que estão sitiados, que são licenciados no município. Então, se existe uma redução drástica do pagamento do IPVA, existe uma redução drástica da arrecadação que é feita nos municípios. Isso impacta diretamente políticas de saúde, de educação, de segurança e, inclusive, até mesmo do pagamento do funcionalismo público. Uma coisa que os gestores têm falado a todo momento é que não se preocupem, o pagamento público ele está garantido, mas a gente não sabe até quando isso pode acontecer com a queda drástica da arrecadação que a gente vai ver um pouquinho mais à frente nos próximos slides. Então, essa é uma das características que é importante que vocês se atenham no atual momento que nós estamos vivenciando hoje. Mas qual é a finalidade, por exemplo, e aí uma outra coisa que eu quero que vocês observem, é o que significa de fato essa decretação de um estado de calamidade pública pelo nosso Congresso Nacional. Ele foi uma proposta de estado de calamidade requerida pelo Poder Executivo, que ela foi reconhecida pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que instituiu, sim, o estado de calamidade pública no Brasil até dezembro de 2020. Então, um dos impactos diretos tributários que a gente vê na questão desse estado de calamidade é o descumprimento, entre aspas, autorizado da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020. O artigo 65 da LRF, ela traz essa previsão de exceção em caso de estado de calamidade pública. E as exceções especificamente são de quê? Suspende-se prazo para a questão de despesas de pessoal. A gente viu muito aqui no Piauí, e falando mais do Piauí, no início do ano passado, uma briga constante do governo do estado para tentar se adequar à LRF. Por quê? Porque no aspecto do pessoal, ele superava as metas que foram estabelecidas para o Piauí, para o orçamento do Piauí. Então, nesse momento, com a decretação do estado de calamidade pública, esse artigo é uma exceção, previsto no artigo 65, inciso 1º da LRF. Ou seja, não se tem uma preocupação de se atingir a meta com o pessoal nesse momento de estado
de calamidade pública. Uma outra coisa que a gente tem que se ater é que todos os anos, até mais ou menos agosto do ano vigente, o Poder Executivo ele tem que encaminhar para o Congresso Nacional uma previsão dos gastos do que vai ser utilizado, do que vai ser gasto no ano que vem, através da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Lá vai estar previsto metas fiscais, metas que o governo vai ter que arrecadar durante o próximo ano, o ano seguinte, vigente da legislação, e são essas metas fiscais que vão trazer a previsão do que o governo deseja para os aspectos de saúde, educação, segurança pública, etc., que foram aqueles aspectos que a gente já trabalhou um pouquinho atrás. Então, diante dessa expectativa, o governo ele tem que atingir essas metas fiscais, sob pena de uma responsabilização fiscal. Então, uma das características e das prerrogativas que foram advindas desse estado de calamidade pública foi justamente isso. Foi essa exceção prevista no inciso 2º. O governo não precisa mais se preocupar em atingir as metas fiscais que foram estabelecidas na LOA, que são metas de arrecadação, justamente por entender nosso ordenamento que no atual estado de calamidade é impossível você, de fato, atingir essas metas fiscais. Então, essa decretação do estado de calamidade pública, o que eu queria que vocês entendessem, atinge e impacta diretamente no cumprimento da LRF nesses quesitos que nós trabalhamos agora. Então, um outro aspecto que a gente vai trabalhar, lembrando que a aula de hoje, o nosso diálogo de hoje, a gente trouxe alguns conceitos de competência tributária para que vocês entendam a importância desses conceitos no atual momento que a gente está vivenciando, e a gente está pincelando pelo que está acontecendo de fato hoje dentro da legislação tributária, das inovações legislativas que estão sendo criadas nesse momento. Então, só para vocês entenderem um pouquinho dos impactos dessa arrecadação, que a gente viu alguns slides atrás, que se um Estado, a arrecadação dele é ruim, ele não vai se prejudicar sozinho, porque pelas regras de repartição constitucionais, todos os Estados vão se prejudicar. Então, uma coisinha que a gente precisa ver é que no ano de 2019, foram arrecadados 2.662.471.623,13 de impostos, trazendo os impostos federais, estaduais e municipais. Então, esse foi pelo impostômetro, que a gente chama, foi o que foi arrecadado no ano de 2019. Isso é um dado levantado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Só que com o atual cenário que a gente tem hoje, do isolamento social, eles fizeram algumas previsões, né, das quedas da arrecadação que a gente vai ter. Então, o primeiro cenário que eles visualizaram foi se essa arrecadação, se o isolamento se estender até o final de maio. Se estendendo até o final de maio, existe uma previsão de redução de 32,38% na arrecadação. Então, o Brasil ele vai deixar de arrecadar 32% de impostos e, por isso, mais uma vez, por essa clareza de deixar de arrecadar, é que o decreto de calamidade pública, que a gente trabalhou nos slides anteriores, prevê o quê? Essa exceção à LRF, que não precisa se atingir a essas metas fiscais. Então, essa pesquisa, ela traz uma previsão de uns 3 cenários diferentes de como vai ser o impacto na arrecadação de tributos, de impostos especificamente, no Brasil. Se ele for até final de julho, a gente vai ter uma redução de quase 40% da arrecadação. Então, isso, quando a gente visualiza essa redução e esse impacto da arrecadação, o que a gente precisa entender é que vai impactar diretamente em políticas de saúde, de educação, e já foi, inclusive, ventilado que esse ano a educação vai sofrer baixas nos recursos que vão ser destinados a ela. Por quê? Porque a priorização vai ser quanto à saúde.
Então, por quê? Por que que isso acontece? Porque pela competência tributária, que a gente viu um pouquinho mais à frente, existe uma diferenciação entre os tributos que são vinculados e não vinculados, e os impostos não são vinculados. Então, e com o advento do decreto de calamidade pública, o que estava previsto na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de Investimentos na Educação, na Saúde, vai ser alterado. Então, vai ter, na verdade, um jogo das cadeiras dentro do nosso ordenamento. Então, é isso que a gente precisa entender, e o que era uma das coisas que eu queria trazer de forma mais forte para vocês, nesse diálogo de hoje, é esses impactos que nós vamos sofrer. Ainda é muito cedo para a gente dizer qual área vai sofrer mais, trazendo esse viés tributário, se vai ser a saúde, se vai ser... A saúde não, porque vai ser a prioridade. Se vai ser a educação, se vai ser a segurança pública, se vai ser o funcionalismo público, os funcionários públicos. Agora há pouco, um dos professores do curso de Direito mandou uma notícia que eu não tive ainda a oportunidade de analisar, porque a gente ia entrar em aula agora, mas que falava de um congelamento de salários pelos próximos 2 anos. Então, uma das estratégias econômicas que também talvez sejam utilizadas para reduzir um pouco esses impactos da pandemia que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, essa é uma previsão que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário traz para esse momento, né, vivenciado no Brasil, que é uma queda brusca nas arrecadações devido às medidas de isolamento social. Lembrando, ficar em casa é o orientado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, e é o que nós temos que fazer. E o governo tem sim que correr atrás, que buscar alternativas econômicas para poder auxiliar microempresas, empresas de pequeno porte e os demais empresários no Brasil e os empregados. Mas o que a gente está trabalhando hoje são essas expectativas e essas dificuldades no que se refere à arrecadação. Para auxiliar as empresas, o que tem sido feito? Os estados, eles têm adotado, os estados, e quando eu falo União, estados e municípios, diversas estratégias para poder tentar reduzir um pouco esse impacto. Tem sido feito postergação de prazos, de inclusive recolhimento de impostos, como é o caso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, do imposto de renda, que foi postergado até junho, né, no âmbito federal. A gente tem alguns impactos, inclusive, na exclusão de obrigações acessórias. Dentro do conceito de direito tributário, a gente tem as obrigações principais, que são as conceituadas como dar dinheiro. E o que é esse dar dinheiro? Pagar os tributos. E a gente tem as obrigações acessórias, que são obrigações que são utilizadas pelo poder público para acompanhar esse recolhimento. São as famosas declarações, que são no âmbito federal, DIPJ, as DIFs, que são declarações específicas onde você informa para o ente tributante, você informa, no caso, para a União, que são essas declarações que eu falei, por último, o que você de fato recolheu aos cofres públicos e de onde vieram essas fontes. Então, essa é uma ideia do que a gente chama de obrigações acessórias. E isso tem sido utilizado como uma estratégia de postergação desses prazos, né, de apresentação dessas obrigações, que são prazos extremamente rígidos e são, inclusive, objetos e fatos geradores de aplicação de multas. Por quê? Porque você não apresenta as obrigações acessórias no prazo correto e você vai sofrer as penalidades para isso. Então, os estados, através desse conceito de competência tributária que a gente falou um pouquinho hoje, eles também têm a competência para quê? Para perdoar dívidas, para realizar parcelamentos de dívidas, porém, dentro da sua competência tributária privativa. Os estados têm competência para a instituição de parcelamentos no que se refere ao ICMS e os municípios no que se refere ao ISS, por exemplo, e a União no que se refere ao PIS, COFINS, à contribuição social, ao imposto de renda, ao imposto sobre importação, que são, pela previsão do artigo 153 da nossa Constituição, de competência privativa da União. Então, essas são algumas estratégias fiscais que têm sido, sim,
utilizada pelos entes, pela União, pelos estados e pelos municípios, para tentar reduzir os impactos dessa arrecadação, mas principalmente para arrecadar. Então, por que eles fazem isso? Porque eles postergaram, por exemplo, no caso, um exemplo aqui que a gente traz da União, o pagamento do Simples Nacional pelo período de 6 meses. E qual é a lógica do governo? É melhor eu postergar esse pagamento do que eu não receber. E dentro da ordem de prioridades, que a gente trabalha dentro das atuais condições financeiras da empresa hoje, eles dão sim, isso já é uma forma bem clara, uma priorização no pagamento de quê? Dos funcionários, dos colaboradores, e deixam pagamentos de tributos, mesmo sabendo da incidência de juros, de correção monetária, de uma forma extremamente cara, né? Para a posteridade, para pagar assim que tiverem recursos de fato sobrando, ou pelo menos recursos que os permitam respirar. Então, a intenção dos entes na postergação desse prazo é, se não vai receber agora, mas receber pelo menos em um período de tempo maior. Por isso, essas medidas de dilação dos prazos e de dilação das possibilidades de pagamento. Inclusive, através da instituição da portaria do MF 103, se instituiu a criação de um parcelamento, que pelas regras de competência tributária, sim, podem ser conferidos, vinculados, como eu falei há pouco, a cada tributo e a cada ente que a Constituição permite essa competência. Então, essas são estratégias que são utilizadas para tentar diminuir o impacto na arrecadação e não acontecer aquelas previsões que o Instituto de Planejamento Tributário nos trouxe em alguns slides atrás, de uma redução de quase 40% na arrecadação, que vai impactar, e eu não tenho como dizer agora em quais áreas irão impactar, mas que impactarão com certeza em áreas extensas, como principalmente a educação. Então, assim, essa ideia que eu trago para vocês, o Estado do Piauí, até hoje, na aula de hoje, até o momento em que a gente estava preparando essa aula, não tinha instituído nenhuma medida ainda do que se refere à postergação do pagamento do ICMS, nem o município no que se refere à apresentação de obrigações acessórias e de pagamento do ISS. Mas, nos próximos dias, isso possa acontecer. Por quê? Porque as empresas, como as regras de isolamento, elas começaram geralmente no meio do mês de março, então as empresas ainda tinham fôlego, né, nos primeiros 15 dias para recolhimento de tributos e para pagamentos. Mas o mês de abril, pelos comércios fechados, que são um grande impacto na arrecadação de ICMS, isso pode gerar problemas de recolhimento e de arrecadação, principalmente, que vão surtir mais efeitos no mês de maio. Então, talvez, no transcorrer desse mês, o Estado do Piauí, o município de Teresina e os demais municípios do Piauí ainda instituam decretos que vão disciplinar se vão fazer alguma medida de parcelamento, de postergação, de anistias, no que se refere a esse momento que nós estamos vivenciando hoje. Então, gente, era mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para vocês. Claro, alguns conceitos, sim, de competências, para que vocês entendam a importância desses conceitos no momento que nós estamos vivenciando, mas principalmente também para a gente entender um pouquinho a conjuntura tributária desse momento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma explanação, eu estou aqui para a gente tirar. De toda forma, foi um prazer enorme conhecer vocês, apesar de que alguns esconderam o rosto, nem deixaram a professora conhecê-los. Mas o Matheus é um corajoso, porque deixou eu conhecer ele desde o início. O José Nilson também. Então, para mim, foi um prazer estar com vocês, viu? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. E estamos todos juntos esperando passar por esse momento logo. Fiquem em casa e que tudo vai dar certo. Tá bom, gente? Foi um prazer enorme. Um prazer. E a professora Ilziane agradecer também pela presença na aula de hoje.